Imagine perder tudo. Sua casa, sua família, sua liberdade e quase sua própria vida em um campo de concentração. Agora, imagine atravessar o oceano com uma mão na frente e outra atrás, e em poucas décadas, tornar-se o homem que mobiliou os lares de um país inteiro. Esta não é a sinopse de um filme de Hollywood. É a vida real de Samuel Klein. Um polonês que escolheu o Brasil para renascer e que, com uma sabedoria simples, provou que a confiança vale mais do que qualquer garantia bancária. Hoje, o Curiosidades do Brasil revela a trajetória épica do fundador das Casas Bahia, o homem que acreditou no trabalhador brasileiro quando ninguém mais acreditava. A história de Samuel Klein não começa em uma sala de reuniões, mas em Lublin, na Polônia, em 1923. Filho de um carpinteiro, Samuel aprendeu cedo o valor do trabalho manual e da honestidade. No entanto, em 1942, o mundo que ele conhecia desmoronou. Com a invasão nazista, ele e sua família foram capturados. Samuel foi separado de sua mãe e de seus irmãos mais novos, que ele nunca mais voltaria a ver. A sobrevivência em Majdanek. Samuel foi enviado para o campo de concentração de Majdanek. Ali, ele deixou de ser um homem com nome para se tornar apenas um número. Ele sobreviveu a condições subhumanas, ao frio congelante e à fome extrema. O detalhe crucial: o que o manteve vivo foi a sua habilidade como carpinteiro. Os nazistas precisavam de mão de obra qualificada, e Samuel usou o que aprendeu com o pai para se tornar útil e ganhar mais um dia de vida. É uma lição profunda de que o conhecimento técnico e o trabalho podem ser a salvação nos momentos mais sombrios. A fuga audaciosa. Em 1944, durante uma transferência entre campos, Samuel percebeu uma falha na vigilância. Em um ato de coragem absoluta, ele saltou de um caminhão em movimento e se escondeu em florestas, vivendo como um fugitivo até o fim da guerra. Ele viu o pior do ser humano, mas também o melhor, sendo ajudado por pessoas que arriscaram a vida para esconder um sobrevivente. O destino chamado Brasil. Após o fim da guerra, Samuel viveu na Alemanha por alguns anos, onde se casou com Anna Klein e começou a reconstruir sua vida. Mas as lembranças da Europa eram dolorosas demais. Em 1952, ele tomou uma decisão que mudaria a história do comércio brasileiro: atravessar o Atlântico. O desembarque. Ele chegou ao Porto de Santos com uma mala, sua esposa e o filho pequeno. Ele não falava uma palavra de português e não tinha capital. O que ele tinha era uma liberdade recém-conquistada e uma promessa a si mesmo: ele nunca mais seria humilhado pela pobreza. Ao chegar no Brasil em 1952, Samuel Klein não se deixou abater pela barreira do idioma. Ele se instalou em São Caetano do Sul, no coração do ABC paulista, que fervilhava com a industrialização. Enquanto muitos viam apenas operários humildes nas ruas, Samuel viu clientes com sonhos. A estratégia do mascate, o olho no olho. Sem dinheiro para abrir uma loja, Samuel começou da forma mais simples possível, como mascate. Ele adquiriu uma bicicleta e a carregou com lençóis, toalhas e cobertores. O diferencial: Samuel não esperava que o cliente viesse até ele. Ele pedalava quilômetros por dia, batendo de porta em porta nas vilas operárias. Ele entendia que, para vender, primeiro era preciso estabelecer uma relação de confiança. Ele tomava café com as famílias, conhecia o nome dos filhos e as necessidades de cada lar. O nascimento do crédito pessoal, a caderneta. Aqui surge a genialidade que o tornaria bilionário. Os operários das fábricas de automóveis e metalúrgicas recebiam pouco e não tinham acesso aos bancos. Samuel percebeu que eles precisavam de roupas de cama e banho, mas não podiam pagar à vista. A solução: ele passou a vender a prazo, anotando tudo em uma pequena caderneta. Não havia contrato, nem consulta ao SPC, que nem existia. A única garantia era a palavra do trabalhador e o aperto de mão de Samuel. A filosofia: Samuel dizia que o pobre era o melhor pagador, pois o seu nome era o seu maior tesouro. Ele confiava no povo brasileiro quando ninguém mais confiava. Da bicicleta para a charrete e a primeira loja. O sucesso foi tão grande que a bicicleta já não comportava mais a mercadoria. Ele evoluiu para uma charrete e, em apenas 5 anos de trabalho incansável, em 1957, Samuel juntou o capital necessário para comprar sua primeira loja física. O nome estratégico: ele comprou uma loja chamada Bom Gosto em São Caetano, mas decidiu mudar o nome. Ele notou que a grande maioria de seus clientes eram imigrantes nordestinos que vinham da Bahia para trabalhar em São Paulo. Em uma jogada de marketing brilhante e acolhedora, ele rebatizou o negócio como Casas Bahia.
Nos anos 60 e 70, o Brasil vivia o milagre econômico, e as casas começavam a desejar modernidade. O rádio de pilha, a enceradeira e, principalmente, a televisão eram os grandes sonhos da classe trabalhadora. Mas havia um muro: os bancos só emprestavam dinheiro para quem já tinha dinheiro. Samuel Klein decidiu derrubar esse muro com uma folha de papel: o carnê. O carnê como instrumento de honra. Diferente do cartão de crédito impessoal de hoje, o carnê das Casas Bahia era um compromisso social. A visita mensal. Samuel percebeu que, ao fazer o cliente ir à loja todo mês para pagar a prestação, ele criava uma oportunidade de venda recorrente. O cliente pagava uma parcela e já namorava o próximo móvel. A análise de crédito humana. Nas Casas Bahia, o crédito não era aprovado por um algoritmo, mas por pessoas que entendiam a realidade do trabalhador. Samuel treinava seus gerentes para olhar o estado dos sapatos e das mãos do cliente. Se fossem mãos de quem trabalhava duro, o crédito estava aprovado. O pobre é o melhor pagador. Essa frase de Samuel tornou-se sua marca registrada. Ele desafiou a lógica financeira da época que via o trabalhador de baixa renda como um risco. A estatística do respeito. Ele provou que o índice de inadimplência, calote, era baixíssimo. Para o público de 45 mais anos, o carnê não era uma dívida, era uma conquista. Ter um carnê pago em dia era um atestado de idoneidade moral para o pai de família daquela época. O crescimento exponencial. Com o fluxo de caixa garantido pelos pagamentos mensais de milhões de brasileiros, Samuel começou a comprar mercadorias em quantidades gigantescas. Ele negociava diretamente com as fábricas, como a recém-chegada Volkswagen ou as fabricantes de fogões, conseguia preços imbatíveis e repassava essa economia para o consumidor. Foi assim que ele engoliu a concorrência e espalhou letreiro azul e vermelho por todo o estado de São Paulo e, depois, pelo Brasil. Nos anos 80 e 90, enquanto o Brasil lutava contra a hiperinflação, Samuel Klein aplicava uma estratégia de estocar mercadoria. Ele transformou as Casas Bahia em um porto seguro. Ele comprava terrenos, construía seus próprios centros de distribuição e garantia que, se o cliente comprasse hoje, o móvel chegaria amanhã. A empresa deixou de ser apenas uma loja do ABC para se tornar uma gigante nacional, adquirindo concorrentes e ocupando os melhores pontos comerciais de cada cidade. A genialidade do marketing de massa. Samuel percebeu que, para vender para o povo, ele precisava estar onde o povo estava, na televisão. Presença dominante. Ele despejava milhões em publicidade. Quem não se lembra do Quer Pagar Quanto? Ou das ofertas imbatíveis anunciadas por garotos propaganda que se tornaram ícones? O slogan eterno, mais do que uma frase, o dedicação total a você era a filosofia que Samuel exigia de cada vendedor. Ele queria que o cliente se sentisse o rei, não importa quão humilde fosse sua compra. A parceria com as estrelas. Samuel Klein era amigo dos grandes. Ele dividia o palco com Silvio Santos, Gugu Liberato e Faustão. Ele entendia que, se os grandes comunicadores do país confiavam na Casas Bahia, o público também confiaria. Ele transformou a venda de uma geladeira em um evento de entretenimento nacional. O lojista que nunca saiu do chão de loja. Mesmo bilionário, Samuel era visto com frequência circulando pelas lojas. Ele não ficava trancado em escritórios de luxo. Ele gostava de ouvir o barulho da caixa registradora e, principalmente, de conversar com os clientes e vendedores. Ele dizia que o segredo do negócio estava no olho do dono. Mesmo com o avanço da idade, Samuel Klein nunca perdeu o brilho nos olhos ao falar de negócios. Ele preparou seus filhos, especialmente Michael Klein, para dar continuidade ao império, mas sempre com uma recomendação: não esqueçam do povo. Ele entendeu que uma empresa pode mudar de mãos e de tecnologia, mas se perder a conexão humana com o cliente, ela perde sua alma. O exemplo de resiliência até o fim. Samuel Klein faleceu em novembro de 2014, aos 91 anos. Ele partiu como um dos homens mais ricos do mundo, mas, para o brasileiro comum, ele partiu como seu Samuel. Ele deixou uma rede com quase 1000 lojas e uma história que se confunde com a própria história do desenvolvimento das famílias brasileiras. A lição final: gratidão ao Brasil. Um dos pontos mais marcantes do seu legado era o seu profundo patriotismo. Samuel, que viu o pior da Europa, sempre dizia que o Brasil era o melhor país do mundo. O agradecimento. Ele sentia que tinha uma dívida de gratidão com a terra que o acolheu como imigrante sobrevivente. Ele retribuiu gerando centenas de milhares de empregos e permitindo que o trabalhador tivesse o conforto que ele próprio não teve na juventude.